Se você deu play nesse vídeo, eu tenho péssimas notícias. Você gosta de sofrer. Afinal, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre os 10 piores jogadores da história do Corinthians que eu vi jogar. Então não é bem da história do Corinthians, né? É de 1990 pra cá, tá? De 97 pra cá, o top 10 das carniças, o top 10 do show de horrores, o top 10 dos pesadelos, enfim, você já entendeu, né? E aí você me pergunta, por que não top 11? Por que não top 8? Porque não faz o menor sentido. 10 passa e soa como importante, parece algo oficial, algo magistral, tá bom? Então vai ser os 10 carniças aí, mas antes de você começar a ver, é muito importante, apesar que você já começou a ver, tá? Mas é muito importante, neste momento, você clicar no joinha, fortalecer o nosso trampo. Tem esse formato aí, o botão, clica nele aí, não vai cair seu dedinho não, pode ficar tranquilo. E aí tem também o botão de inscrever-se, clica no botão inscrever-se caso não seja inscrito ainda e procure aí um sininho na sua tela aí pra você clicar e ativar todas as notificações também. E se você for uma pessoa que tem mais condições financeiras e pode fortalecer a gente financeiramente, então tem um botão aqui embaixo também que é um coraçãozinho com um símbolo de dinheiro que você pode fortalecer o pai aqui no canal Papo Fiel. Bora começar esse show de horrores aí, tá bom? Eu vou de baixo pra cima, tá? Vou do 10º até o primeiro. E como num passe de mágicas, o celular mais uma vez aparece na minha mão. Esse celularzinho já está surrado, com a telinha quebrada, que a gente não aguenta mais, mas a gente não tem dinheiro pra comprar outro. Então vamos lá, começando da 10ª colocação. Então aqui está a minha colinha, beleza? Eu vou sempre puxar pra cá e mostrar pra vocês esse show de horror, beleza? O 10º pior jogador que eu vi jogar com a camisa do Corinthians foi o lateral direito de 2008, Carlos Alberto. Como era ruim essa carniça, corria torto, corria errado, ele era meio corcundinha, meio magrinho, parecia que as pernas era metade do corpo dele, ele era meio esquisito na parte de cima assim, realmente muito ruim, né, remanescentes ali da Série B no caso, né, aquele time que jogou a Série B, de modo geral era um time bom, né, inclusive foi a base pra gente conseguir conquistar a Libertadores e o Mundial, né, tinha Chicão ali, tinha o Douglas, enfim, Elias, tinha vários caras interessantes, mas também tinha algumas carniças a nível de Série B pra baixo mesmo, né? E esse Carlos Alberto era um aí que era difícil. Você lembra dele? Comenta aqui embaixo. Ah, importante também, né? Comenta o seu top 10 aqui, né? Eu confesso que os 4 primeiros aqui eu fiquei na dúvida de quem seria o primeiro, tá? Mas em 10º lugar, Carlos Alberto, lateral direito. E aí eu quero fazer uma menção aqui, tá? O Alessandro, que é ídolo da maioria de todo mundo aí, que hoje como é que chama? Diretor, né? Gerente de futebol do Corinthians. Eu também não achava bom não, cara. Achava bem meia boca, tá? Mas é lógico, ele não chega nem perto desse top 10. Mas só a menção honrosa ao Alessandro. Carlos Alberto, 10º da nossa lista. O 9º lugar é um zagueiro de 2004 que ficou marcado na minha memória por um jogo que fez contra o Atlético Paranaense. Ele falhava em quase todos os jogos, mas nesse contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, ele cometeu falhas terríveis e até hoje eu lembro desse jogo como se fosse ontem, simplesmente Valdisson. Olha só, nome de zagueiro ruim, né? Você olha, Valdisson, não tem a possibilidade de um Valdisson ser um bom zagueiro, não tem jeito, tá? E o Valdisson era esse careca, ele chegou a jogar no Flamengo também uma época, se eu não tô muito enganado, na época que o Flamengo também era uma carniça, e 2004 ele assombrava quando ele chegava assim pra fazer dupla de zaga ali, quando a bola ia pra ele recuada, quando a bola ia pra ele no ar, ele era ruim no jogo aéreo, ruim no jogo por baixo, ruim na parte ofensiva, ruim em tudo, meu Deus, era deprimente ver o Valdisson jogar, você lembra dele? Nele realmente era uma das carniças mais terríveis que eu já vi jogar aí, tá bom? Também na parte defensiva, a 8ª colocação eu dediquei para um goleiro, é o único do nosso top 10 aí, mas ele não poderia faltar, não sei se você lembra dele, Johnny Herrera, jogou mais ou menos ali entre 10 e 15 jogos, não lembro o número de jogos exatamente, mas era difícil, ele veio em 2006, se eu não tô muito enganado, contratado aí como pra ser a solução de uma posição que a gente sofria muito, né, a gente teve ali o Fábio Costa naquela época em 2005, etc e tal, mas a gente pegou, faltava um goleiro mesmo de fato, a gente até apostou naquele Silvio Luiz, que era goleiro do São Caetano, que poderia estar nessa lista também, que era outra carniça, mas o Johnny Herrera, aquele lá ele conseguiu fazer 10 jogos e falhar 20 vezes, era deprimente, toda a bola que ia no gol era caixa, com um time que já tinha uma defesa deprimente também, devo ter colocado aí na tela pra vocês. Lembra do Johnny Herrera? Ruim, hein? Meu Deus, ruim. Nossa, tá me dando até um negócio ruim, sabe quando dá um negócio ruim aqui? E como todo time campeão, sempre aparece algumas carniças que pegam o bonde andando, e agora eu vou citar um que foi campeão brasileiro em 2005 com o Coringão, que foi o volante Wendel. Meu Deus
Deus, esse cara foi um dos piores caras que eu vi jogar com a camisa do Corinthians, mas assim, ó, tranquilamente, ele é o sétimo da nossa lista, né, primeira dama, até o momento aí, é o sétimo, mas poderia estar mais pra cima. Ele não tinha capacidade de dominar a bola, ele não tinha capacidade de conduzir a bola, ele não tinha capacidade de perceber que a bola era redonda, não marcava ninguém, ele fazia um volante que a gente não podia chamar nem de contenção, nem de saída, nem de primeiro volante, nem de zagueiro, muitas vezes ele jogava ali como um terceiro zagueiro e também prejudicava. Então naquele time vencedor de 2005, o Wendel era de sangrar os olhinhos azuis do pai. Número 6, Escudeiro, lateral esquerdo que teve o privilégio de jogar no mesmo time de Ronaldo Fenômeno. Esse cara era terrível, uma das maiores carniças que já vestiram a camisa de um time de futebol no planeta Terra. Só batia, era lerdo, magrelão, ele era um argentino, né, um hermanito. Ele realmente desonra a história do futebol argentino. Muito ruim lateral esquerdo que não sabia apoiar, não sabia cruzar, não sabia finalizar, batia pra cacete. Eu tive o privilégio de assistir um Corinthians e Mujimirim, em Mujimirim, né, região de Campinas, com esse cara jogando. Então eu vi de perto com os dedão no alambrado, ele a 2,5 metros de mim, e era realmente de sangrar os olhos. Eu lembro que a gente trocava ideia, né, na rua sobre os jogos do Coringão assim também. Eu tinha um amigo meu, tenho ainda, né, ele não morreu ainda, a gente sentava na calçada, ficava trocando ideia, e eu lembro da gente dedicar horas e horas e horas falando o quão ruim era Escudeiro e o quão afrontoso com a história do Corinthians era Escudeiro vestir a nossa camisa. Lateral esquerdo, num dos piores possíveis aí. E aí eu posso até fazer uma menção honrosa aqui. Muita gente lembra do Fininho, que era lateral esquerdo também do Corinthians, veio da base, mostrou o dedo pra torcida, mas o Fininho era um gênio perto de Escudeiro. Se você lembra, dá um jeito de fazer igual aquela maquininha do MIB Homens de Preto e apagar essa memória da sua mente aí, porque é difícil de... Nossa, é difícil, meu Deus, é difícil. O número 5 é da nossa base. Ai, a nossa base, como revela bem a nossa base. Em meados ali de 2002, 2003, tinha um moleque que tava se destacando no sub-20 do Corinthians. Aí ele subiu ali em 2003 e 2004 ele assumiu a titularidade. Ficou no Corinthians até por volta de 2006, aí depois ele saiu e aí foi viver a sua carreira de extremo sucesso. Você com certeza deve lembrar dele, que é Bobô. Lembra do Bobô? O Bobô era ruim com força, ruim de ofender os caras que são ruins. Tem cara que é ruim que olha pra... Tem cara que nunca jogou bola na vida, olhava pro Bobô e era deprimente. Ele não conseguia também finalizar, era um centroavante ali meio... Ele não era nem brocador, aquele cara que ganha no corpo, porque ele não era tão forte assim. Ele também não era habilidoso, ele não era de mobilidade. Na verdade, eu tenho dúvidas aqui se ele era jogador ou não, tá bom? E ele, aqui no nosso top 10, tem 2 centroavantes, se eu não tô muito enganado, e um tá mais pra cima, e ele conseguiu ficar ali, ó. Sabe, quando você tá uma agulhinha, um cabelinho de ficar perto do cara. Ele é o nosso quinto colocado, né? Quinto colocado, primeira dama, neste nosso top 10 das carniças aí. Bobô. Número 4, Olelê, Olalá, o Luan vem aí e o bicho vai pegar Luanel Messi. Eu postei ele no Twitter que eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui. Na verdade não é um roteiro, né, separando o meu top 10 de piores. Aí eu coloquei assim, ó, chutem aí, né, palpita aí quem que vai ser o meu top 1. E o Luan foi o que mais pessoas comentou lá. Ai, vai ser o Luan, vai ser o Luan. O Luan foi uma carniça, sim, é uma carniça ainda, porque ele fez contrato com o Corinthians em 2020, vai até o final de 2023. Um dos piores jogadores que eu vi jogar com a camisa do Corinthians em nível de rendimento, mas ele teve pequenos lampejos, por isso que ele não é o top 1, tá? Porque ele teve pequenos lampejos, fez um golaço contra o São Paulo, etc, sabe? Só esses indícios aí que acabou não colocando ele no top 1, mas realmente o Luan foi de sangrar os olhos e ainda tudo pesa, né? Porque tem o custo-benefício também, né? Se ele custasse 20 mil reais por mês, excelente, uma vida que segue aí. Agora o cara custar 800 mil reais por mês, mais 30 milhões ali na hora da compra por 50% e ficar com 4 anos de contrato mamando o Corinthians, treinando separado, realmente esse cara é uma das maiores catástrofes da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Luanel Messi, que tem um agravante ainda. O que mais me irrita de tudo isso aí é que ele recebeu a camisa 7 das mãos simplesmente de Marcelinho Carioca. Isso aí pra mim é uma afronta. Marcelinho zicou o Luan de um jeito que colocou o Marcelinho no topo aqui e inverteu, né? Tipo aquele polo negativo e positivo de pilha, entendeu? Então, Luan, 4, né? E agora a gente vai pro ranking. Eu não quis... Ranking não, como é que é o nome? Top 3, mas como é que é? Pódio, né? A gente vai pro pódio agora, né? Eu não quis nem dar essa honra para o Luan de entrar no pódio, tá? Vamos pro terceiro aí. O terceiro colocado é uma homenagem ao ano que nós rebaixamos para a Série B. O atacante, centroavante,
Clodoaldo. Lembra do Clodoaldo, atacante da Série B, né? Que caiu, que derrubou o nosso time pra Série B. E tem uma curiosidade e o porquê que ele ficou em terceiro nesse ranking aqui. Naquela época tinha os alojamentos, né, cara? Que você dividia, né? Os jogadores dividiam em duplas pra poder fazer as concentrações. E tem uma história que o Vampeta conta que ele alojava junto com o Clodoaldo. E aí ele falou que uma vez estava conversando com o Clodoaldo e nem o Clodoaldo sabe como que ele chegou no time do Corinthians. E nem ele sabe como que ele era centroavante, sendo que no Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, não lembro, ele jogava de zagueiro. Então ele era zagueiro num time carniça lá do Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, foi pro Corinthians e virou centroavante. Não sei se a história aí do Vampeta faz sentido no caso, mas é a história que é contada, então eu acredito no velho Vamp aí, tá bom? E aí esse time de 2007 não poderia, né, ser simbolizado melhor do que com esse Clodoaldo. Todos esses caras do time de 2007, ele poderia entrar nesse top 10 aqui, tá? Se a gente for lembrar, eu acho que com exceção do Felipe, o resto tudo aí era bem carnicento, mas o Clodoaldo pra mim é o símbolo mor da péssima administração que acabou levando a gente até o rebaixamento naquele ano, tá bom? Então Clodoaldo é o terceiro. Em 2006 começou a desmoronar aquela parceria com a MSI, né, que foi um sucesso em 2005, que vinha pra aportar milhões e milhões ao time do Corinthians, e aí alguns jogadores que já começaram da linha e outros começaram a chegar, aí sim por cargo apenas do Corinthians, que precisava remontar aquela equipe, e depois a gente sabe que não conseguiu, né, foi culminar no rebaixamento lá em 2007, mas em 2006 veio um zagueiro que foi um dos piores zagueiros da história que eu vi do Corinthians, e pesquisei e tal, e vi os jogos era difícil de assistir. Tem um jogo marcante na minha cabeça desse cara, que foi contra o Pirambu na Copa do Brasil, onde ele fez um gol contra, aí minutos depois ele fez um gol de carrinho, pegando meio que errado na canela dele lá, e empatou o jogo com o Pirambu 1-1, ele fez um gol contra, enfim, esse cara era muito ruim, que é o Gustavo, beleza? Eu chamava ele de Gustavão, e também cansei de conversar, de cornetar ele em bar, assistindo o jogo, e com meus amigos, e pensando, meu Deus, se esse cara é jogador, e nessa época, 2006, eu tava com 17 anos, ainda jogava bola, né? Já tava tudo com o joelho fudido já, mas jogava bola. Eu ficava pensando, mano, não é possível que eu jogue menos que esse cara. Não tem como, não tem a possibilidade de eu jogar menos que esse cara. Aí, esse Gustavo era muito ruim, hoje eu acho que ele é coordenador técnico de algum time aí do interior de São Paulo, mas muito ruim, mano. Gustavo, se você estiver vendo esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, espero que como coordenador técnico você seja melhor do que como jogador, porque como jogador era uma bizarrice assistir você jogar, tanto que você é o nosso top 2 e só não é o top 1 porque o top 1 é a cereja do bolo. E não poderia ser diferente, o pior jogador da história que eu tive a desonra, o desprazer de ver vestir a camisa, o nosso manto sagrado, é recente, é dessa geração de agora, de 2022, Robson Bambu. Meu Deus do céu, como o Bambu é ruim. Nossa, o Bambu é uma das... Cara, o pior é que o Bambu, ele é... Além dele ser ruim, né, o Gustavão, que é o nosso segundo lá, ele era ruim, mas ele não era mala. O Clodoaldo era horrível, péssimo, mas não era mala. A maioria desses caras que estão aí no top 10 era ruim, mas não era mala. O Bambu, ele se acha sei lá, fala um bom zagueiro, é o Gamarra. Ele se acha os caras mais pica do mundo aí, o Rudiger, né, zagueiro. Eu falei agora pros jovens, né, o Rudiger, zagueiro do Real Madrid aí, da seleção da Alemanha, e ele é horrível, ele não consegue dominar a bola, ele não consegue dar um passe de 1,5 metro sem que esse passe saia mascado, né, esse cara consegue cometer falhas terríveis ali, além disso ainda desrespeitou a camisa do Corinthians, então tudo isso foi um agravante pra eu colocar essa carniça, esse pedaço de estrume do Bambu aí, como o pior jogador da história do Corinthians, que eu vi jogar. Talvez você seja de antes dos anos 90, vocês viram que eu da década de 90 ali eu não coloquei nenhum, por quê? Porque de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 não tinha carniça no time, pelo menos não tinham grandes carniças nesse nível, né? De 2003 pra cá que começou a vir os bobô da vida e todas essas coisas aí que eu coloquei. Mas o Bambu, realmente, de todos os caras que eu vi, era de sangrar os olhos. E eu confesso que do Luan pra cima aí, o Luan poderia ser top 1, o Clodoaldo poderia ser top 1, esse Gustavão aí, zagueiro, poderia ser top 1, o Bambu poderia ser top 1 e foi, né? Com a maioria aí. E você deve ter lembrado de alguns aí também, né? Talvez você lembre da dupla de zaga, do trio de zaga de 2007, Fábio Ferreira, Zelão, puta que pariu, Betão também era bem ruim, mas pelo menos ele, perto desses caras, ele era um gênio. Enfim, tinha muito cara ruim, e é aí que eu consegui separar pra vocês aí um top 10, e aí comenta o seu aí embaixo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí, e vamos trocar ideia sobre isso aí, tá? Desculpa fazer você sofrer e fazer você lembrar dessas coisas horríveis que aconteceram com a camisa do Corinthians. Eu gravei um vídeo aqui já com os top 10 melhores, e aí eu resolvi fazer um top 10 piores também, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.